Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Jumana Entrevista. A entrevistada dessa semana é Ana Maria Paz Julião, mais conhecida como Ana Julião. Ana nasceu no Rio de Janeiro, é filha de uma mineira e de um alagoano. Formou-se professora e é casada com Manuel Julião e o casal tem 3 filhos, Vinícius, Daniele e Tiago. É pedagoga, especialista em gestão pública, meio ambiente e RH. E também é contadora de histórias pelo Proler da Universidade do Rio de Janeiro. Empresária e sócia fundadora da Acolher Consultorias e Serviços, que tem como foco a prestação de serviços de consultorias no estilo cliente oculto e personal e profissional. Coach para a pessoa física e jurídica, desenvolvendo as áreas de educação, recursos humanos, turismo sustentável, empreendedorismo, administração, marketing e vendas. Entre as principais instituições e empresas atendidas por ela, encontra-se a Prefeitura do Rio de Janeiro, de São Pedro da Aldeia, de Macaé e Rio das Ostras. Também para a Fundação Rubem Berta, Instituto Coca-Cola Brasil, Fundação Getúlio Vargas, Instituto Bioatlântica e Eco Brasil. Também Instituto de Eventos Ambientais, Liquigás e para as associações comerciais de Macaé, Nova Friburgo, Cachoeiro do Itapemirim, entre outras. Atua como consultora e instrutora credenciada pelo Sebrae Rio de Janeiro desde 2004. Entre suas atuações, ainda destaco a modelagem de negócio para gestores de produção cultural e produtores musicais. Tanto produz como apresenta programas em rádio e TV. Mas a importância dessa entrevista é comunicar a você, telespectador, que Ana, a partir dessa semana, apresentará aqui na Caraguá TV um novo programa. Chama-se Reconexão com Ana Julião. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa e à sua nova casa, a Caraguá TV. Prazer enorme. Eu que me sinto assim, lisonjeada pelo convite e pela também a oportunidade de expandir a nossa atuação na área da comunicação. Ana, como a gente sempre faz no nosso programa, nós exploramos no primeiro bloco a sua vida pessoal. Você é nascida no Rio de Janeiro. Você nasceu na cidade mesmo? Em que lugar? Isso, na cidade, no centro ali da cidade, havia uma maternidade chamada Allan Kardec. E foi lá que eu nasci, a 5ª filha, aí aquela história, né? A filhinha caçula, graças a Deus, com um lar muito bem estruturado, isso foi sempre muito bom. Mas você não mora mais lá, né? Você hoje estaria, né, em Rio das Ostras, é isso? Sim. Eu digo que eu estou em trânsito sempre porque vida de consultora, a gente está sempre em atuação, ou para um lado ou para o outro, a gente está sempre viajando em função da própria necessidade. Porém, eu optei por atuar e morar aqui na região litorânea porque gosto muito, né, dessa região. Tenho alguns parentes ainda na Ilhabela e para mim é muito confortável, porque é uma cidade que apresenta, né, em relação a outros lugares que eu já vivi, uma qualidade de vida e oportunidades surgiram através da associação comercial, através da Rádio Antena 8, para onde eu comecei o trabalho em comunicação e tem sido muito gratificante essas atividades. Você foi criada no Rio de Janeiro, né? Claro que tem que gostar do mar, isso não tenha dúvida. O Rio de Janeiro nós sabemos que infelizmente passa por um problema de segurança pública muito grande, né? Eu não sei se isso também é reflexo lá em Rio das Ostras ou Macaé. Esse teria sido um dos motivos de você ter vindo para cá? Sem dúvida. Rio de Janeiro é uma cidade realmente linda, maravilhosa e para quem é carioca, a gente conhece aqueles cantinhos especiais do final de tarde ou de um nascer do sol, atravessando ali a ponte Rio-Niterói, você tem sempre uma bela paisagem. E eu morei em Niterói também muitos anos, e Niterói é um lugar que você tem também Itacoatiara, que é um lugar que eu assim, apreciava por demais, água limpíssima, e você tem esses privilégios da beleza natural, né? Porém, você tem também esse desafio de atravessar uma linha vermelha, vindo ou indo de um trabalho e passar com aquela coisa do ato reflexo, você ouve tiro, você se abaixa, mesmo dirigindo. Então eu infelizmente passei por essa situação de ter bala comendo ali na linha vermelha próxima a São Cristóvão.
E isso vai traumatizando a gente, né? Eu passei muitos anos dirigindo, atravessando a Avenida Brasil também, durante muitos anos. E você vê um pouco de tudo. É uma pena, porque o Rio tem esse potencial turístico fantástico, mas nós temos aí questões paralelas que tem sido muito difícil de debelar. A que você atribui essa queda da segurança pública? Nós sabemos que o Rio se ressentiu muito da mudança do governo federal, né? Acho que essa foi a primeira etapa. Mas o que leva o Rio a esse estado de calamidade em segurança pública? O que eu vivi, eu fui professora municipal há muitos anos, então tive acesso à questão do serviço público, das estruturas, né? Eu digo, por dentro, né, dos bastidores. Tive também a oportunidade de trabalhar em algumas empresas grandes, inclusive a gente observa a questão do paralelo de administração, né? De um lado empresarial e do outro lado a questão pública, e o que a gente percebe, né, é que existe uma certa contaminação do poder público com relação a se aproveitar e se beneficiar de algumas questões que não são adequadas, que não são corretas, e isso acaba por degringolar, né? Você acaba apoiando certos grupos e existe um interesse aí político muito grande, e isso é real, declarado em função da prisão, né, do governador. Dos três últimos, né? Pois dos governadores, e aí a questão se você vê que tem um chefe de governo envolvido com as questões, né, nefastas de crime organizado e tudo mais, você imagina a cadeia, como não fica, né? Cadeia de decisões, né? De tomadas de decisões. Então é muito triste, porque é um povo alegre, feliz, e o pessoal diz que não trabalha, mas nós trabalhamos muito, né? Uma realidade são os três cheios, né? Pela manhã. E quando eu vim para São Paulo, até para acompanhar processos familiares, eu comecei a tomar gosto, né? Por uma capacidade, né, de transporte público muito boa, pelo menos por onde, né, eu caminhei, a questão da saúde também muito bem cuidada, muito bem organizada, e isso então vai encantando a gente, quer dizer, e quando eu desci para o litoral e tive a beleza natural associada a isso, então optei por estar aqui. Eu digo que morar para mim é sempre por um período, porque eu sou cigana, daqui a pouco existe um bichinho que eu vou me mudando. Quantas cidades você já morou? E agora, além do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, nós tivemos um período em Itaboraí, tivemos um período em alguns lugares, por exemplo, nós já moramos um tempinho na Ilhabela, que é uma cidade aqui próxima. E assim, a questão que eu digo, o próprio centro de São Paulo, né, o município de São Paulo, e a questão é a seguinte, né, eu digo que onde eu estou, eu gosto de vivenciar intensamente aquelas atividades, estar junto das pessoas, conversar e conhecer gente, que eu acho que é o mote da minha vida e da minha atividade, tanto de educadora, porque você, enquanto está na área de educação, você está o tempo todo se relacionando e aprendendo alguma coisa, como na área da comunicação, que foi algo que eu percebi que eu poderia desenvolver e que as pessoas me diziam, mas eu não sei falar, ou eu tenho vergonha. Eu falei, opa, então se alguém tem vergonha, por que não? Então vamos desenvolver um curso de comunicação. Ou seja, atividades que eu já desenvolvia, né, até pelo Sebrae, no Rio de Janeiro, a gente observa uma demanda ainda muito crescente, e todos os conteúdos aprendidos a gente consegue, né, ter uma outra perspectiva, porque as pessoas têm demandas muito diferentes, e é isso que eu estou querendo atender, aquelas demandas bem diferenciadas e bem próprias. O Rio das Ostras, eu tive lá, o que eu me lembro, eles tinham criado um parque para incubadoras, né, para empresas incubadoras. Como é que está aquilo hoje? É uma zona de interesse especial, no sentido de se embarcar diversas empresas, são várias ruas, é um grande bairro. Quando a pessoa passa pela estrada, porque ele fica num platô, né, e a pessoa da parte da estrada, ela não tem essa visão, a dimensão do que é aquela pequena cidade, né? Nós temos um espaço com auditório muito bem instalado e, sendo uma incubadora de empresa, você tem ali uma gestão de negócio muito grande. O Sebrae atua ali
de uma forma muito forte junto às empresas e à prefeitura, e ela fica num lugar muito logisticamente bem colocado, porque ela está quase na fronteira, digamos assim, entre Rio das Ostras e Macaé. Então, você facilmente, tanto quem é de Macaé circula, né, por essa região e vice-versa. E por ser um espaço também que é afastado da cidade, facilita esse trânsito. E hoje, exatamente hoje, assim, eu não tenho informações fresquinhas, mas eu sei que as coisas estão acontecendo. Quando eu saí de lá já tinham muitas empresas, nós tínhamos um trabalho de consultoria e de cursos muito forte naquela área. Eu sei que as coisas estão acontecendo. Isso é muito bom, porque algumas coisas, né, algumas iniciativas começam e depois são debeladas em função de outros interesses. Eu me lembro que tinha um grande centro de convenções lá. Eu não sei se é Macaé ou Rio das Ostras, né? Nós temos em Macaé um grande centro e em Rio das Ostras foi criado pelo Hotel Vilarejo, que era praia e serra. Ele era forte na serra e criou o Hotel Vilarejo Praia ali em Rio das Ostras, e eles ali instalaram um centro de convenções, um espaço muito agradável. Mas na cidade de Rio das Ostras, hoje eu não tenho essa informação de que exista já. Eu sei que em Macaé, sim, existe um grande centro de convenções. Aquela região foi beneficiada muito com os royalties da Petrobras, né? Os royalties do petróleo, não da Petrobras. Houve uma queda, né? Sim. E está sendo bem aproveitado esse... Eu sei que não pode ser usado esse dinheiro para custeio, mas só para investimentos. Tem sido bem aproveitado? Olha, a cidade ela deu um boom, né? Ela deu um boom quando o Rio das Ostras começou a ter acesso a esse valor. Ela realmente, assim, a cidade ficou embelezada, houve todo um tratamento, né, da cidade, houve investimento em algumas áreas importantes. Muitas pessoas acorreram à cidade, a cidade realmente cresceu, né, em número de moradores. Agora, é aquela questão, a partir do momento que começa a cair esse investimento, a cidade realmente ficou um pouco abandonada. E tem uma questão que é muito séria, que quando nós estamos recebendo esses royalties, eu acompanhava o trabalho do orçamento coletivo, orçamento público, né, feito pelos cidadãos, e havia sempre essa questão, essa demanda. Qual é a possibilidade que o Rio das Ostras tem de viver e de crescer, independente de royalties? Qual é a possibilidade que ela tem? Então foi criado até na parte agrícola de Rio das Ostras, uma região que as pessoas também quase não conheciam, e hoje está um pouco mais ampliada. Algumas plantações e alguns sítios, né, começaram uma visitação turística ali também. A parte, né, do trabalho de geração de renda com o artesanato, ele sempre foi incentivado, e a questão que essas empresas pudessem fixar, né, a partir da zona de negócio, especial de negócio, esse morador na cidade, especialmente o jovem, que depois de um certo tempo ele ia para o centro do Rio ou ia para Macaé ou para São Paulo. Então, a partir do momento que a gente tem essa cidade preocupada com isso, né, é o que eu acho que deu essa possibilidade de se equilibrar um pouco mais. Porque tem cidades que realmente degringolam totalmente. A grande verdade é que se sabe que o petróleo é finito, né? Vai chegar um momento que isso vai acabar. Não tem jeito. E se esse dinheiro não for bem aplicado, prevendo o futuro, né? O pós-petróleo, vai se ressentir mais ainda, né? Você tem visto, como você já algumas ações assim, mas você sente que essas ações têm sido profícuas, que elas podem realmente render frutos? Claro, quando você tem investimento em educação tecnológica, técnica, porque para você poder fixar o jovem à terra, você precisa efetivamente de ter uma opção, você ter uma oferta de universidades, de uma boa escola, de uma educação de qualidade pública, né, com a opção que todas as pessoas possam ter acesso. E a questão da oferta de empregos, a gente sabe que ela precisa abranger, eu digo que hoje, desde o jovem até a pessoa mais idosa, porque nós estamos aí também com uma demanda, né, uma solicitação daquelas pessoas que a gente chama que são os grisalhos, né, aquelas pessoas que se aposentaram, mas por questões de não conseguir
se manter com aquilo que recebem, ou de uma aposentadoria, às vezes nem conseguiram a aposentadoria, eles têm a necessidade de trabalhar e de atuar. Então, hoje em dia, um governo que seja realmente responsável, ele precisa estar preocupado, e eu digo não só o governo, mas todo grupo, né, instituições privadas também, elas precisam estar interessadas em abrir portas, desde a pessoa que seja um jovem entrando no mercado de trabalho, como este, que também até já entrou, já saiu e precisa às vezes retornar, além dos deficientes físicos, além das pessoas que têm algum tipo de dificuldade, mas que estão aptas a atividades específicas. Então é importante que esse leque seja abrangente, que possa embarcar todos. Vou pedir para você 1 minuto para o nosso intervalo e nós voltamos já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse segundo bloco com Ana Julião, falando sobre ainda Macaé e Rio das Ostras. Ana, eu me lembro que você citou a área agrícola, né? Que no trajeto que eu fiz uma vez com a Marli lá, pela costa, a gente viu muitas fazendas e muitas plantações, né? Sim. Inclusive eu me lembro que tinha uma monstruosa de coco, né? Quais outros produtos que são feitos lá? Olha, nós temos... Produzidos. Produzidos. Nós temos algumas variedades. Quando você está falando de coco, a gente está naquela estrada, né? Que é uma estrada com muitos caminhões. Ela teve uma duplicação há pouco tempo. Nós vivenciamos aquela estrada, às vezes viajando à noite, não por opção, mas porque houve algum atraso, alguma questão. E ela era bastante perigosa, nós passamos por alguns apertos, mas agora ela já foi duplicada, o que é muito bom, porque realmente tem um escoamento grande ali dos caminhões. E quando a gente observa essas fazendas, ela tem, até onde eu me lembro, tinha a questão de coco, tinha um pouco de banana e tinha até, numa região também ali de Rio das Ostras, eles estavam tentando a produção de uvas, uma produção pequena inicialmente, o que é muito importante para que esse pequeno produtor da agricultura familiar se fixe na terra e consiga também até empregar em determinadas épocas, a época da colheita, algumas pessoas que estejam, né, precisando de trabalho também. Isso é sempre muito importante. O Rio das Ostras, o Campos, não tem porto, tem? Não, nós não temos porto em Rio das Ostras. A gente tem o porto mais próximo, lá naquele cantinho de Campos, que antes de chegar a Campos, como é que é o nome daquele lugar? Septiba, não? Não. Como é que eu não estava fazendo uma obra grande? É uma infraestrutura enorme. E realmente me fugiu aqui, mas daqui a pouco a gente lembra e a gente retoma. Mas porque você hoje, para você produzir alguma coisa, você tem necessidade de escoamento, né? Sim, agrícola. Sim. E que eu me lembre, você só tem aquela, que quando eu tive era mão única ainda, e ela ia só para o Rio de Janeiro ou aqui para o litoral. Sim. Né? Vem aqui. Mas, a Dutra está distante de lá. Mas nós temos ali, sim, naquele cantinho, nós temos eles fizeram um complexo, uma infraestrutura enorme e, inclusive, aconteceram várias capacitações lá. E a questão quando a gente tem, como era até próximo, né, uma estrutura de praiana, de turismo mesmo, né, é muito interessante. Porto do Açu. Porto do Açu. Nós temos assim uma grata surpresa de observar que houve um grande investimento e havia realmente essa possibilidade, quer dizer, já o porto já não fica tão longe, fica entre Campos e Macaé e Rio das Ostras está do lado. Né? A boa notícia que nós tivemos recentemente para aquela região e talvez também venha a nos beneficiar é que houve a renovação da nova Dutra e que eles vão ter que duplicar toda Rio Santos, né? Sim, Pelo menos o trecho federal. Sim, e toda essa parte de duplicação de estradas e de manutenção, né? Porque aquela que é a história, não adianta você duplicar, investir, botar placa, né? Até fazer esse trabalho, né? De você ter uma empresa particular, né? Ter essa concessão durante algum tempo.
ela tem que ser mantida, né? Então, por isso é importante que você tenha toda a estrada bem cuidada. E o importante também é que o Porto do Rio de Janeiro foi revitalizado. Quer dizer, eu estou dizendo, o bairro, né, do Porto, ali, aquela região que era muito complicada ali, a questão, né, de violência. Então, toda aquela infraestrutura ali do Porto está muito linda, com vários galpões sendo utilizados por algumas empresas, inclusive com a questão, né, da produção criativa, com vários espaços. Hoje nós temos vivências, né? A pessoa pode ir lá e pode vivenciar, inclusive o aquário, que ficou lindíssimo. Quem ainda não foi ao Aquário do Rio, aproveite, porque realmente é de tirar o fôlego. E também, agora nós temos uma roda gigante. Tá pensando o quê? Então, é aquela história, né? São alguns pontos que são importantes para a gente contar para quem ainda não conhece. Né? Você manifestou a preocupação com a manutenção, com certeza, mas como foi agora terceirizado, né? Porque sim, a concessão. Vai ter, a contrapartida é o pedágio, então a manutenção vai ter que ter, né? E aí a gente também tem que estar, né, enquanto cidadãos, tomando conta desse pedágio também, para não ficar tão caro que a gente não consiga pagar, né? Porque né, tem a questão do caminhoneiro, já tem o diesel, já tem uma série de impostos que eles pagam. As balanças, né, estão por aí ao longo da estrada, né? Então tem aquela questão, né, que é importante também a gente estar, porque não é só eu, enquanto cidadã, que vou viajar, passear na estrada, mas também eu tenho que me preocupar com essas pessoas que estão trabalhando, com o escoamento das empresas, no sentido de logística mesmo, né? Que é algo que é uma cadeia, né? Que impacta. Essa duplicação que você falou vai até onde? Ela sai do Rio e vai até lá ou chega mais próximo do Espírito Santo? Não sei, cara. Você não vai até lá? Quanto tempo você está fora de lá? Caramba, eu já estou há muito tempo. 2 anos, né, bem? Eu não sei. Deixa eu pensar, Rio Santos. Você está me falando da Rio Santos especificamente. Sim, é a costeira, né? Não, sim. Então, até onde eu vi acontecendo, até Paraty, Sepitiba, até onde? Até o início do Rio. Fala alto, bem. Vai cortar. Pode falar no início do Rio, ela então, até Angra. É porque eu lembro que eu vi, até ali perto de Paraty tinha obra, mas eu não vi depois de pronta. Ela está desde o início do Rio até um pouquinho depois de Angra. Então, nós tivemos aquela Transcarioca, não foi? Na Transcarioca? Isso. Nós andamos, aquilo ali foi uma mão na roda. Arco Metropolitano e a Transcarioca, que foram dois. Está um pouquinho abandonado. Ainda que existam muitos assaltos, a gente não passa lá de noite, mas a gente precisa falar isso. Para o nosso público, né, que está ouvindo o bate-papo, quem está nos acompanhando aqui é o Manuel, que é o esposo da Ana, né? E que é o produtor e contra-regra do programa dela. Então, mas a gente já vai chegar lá. Mas, Ana, você, na verdade, você tem hoje uma empresa de consultoria e você trabalha para o Sebrae há muitos anos, desde 2004, né? Sim. Como é essa tua entrada no Sebrae? Eu me lembro que quando estive lá com a Marli, foi um pouco antes da Petrobras vir para Caraguá, eu me lembro que o Sebrae lá realmente era muito atuante. Sim, eu como já atuava na área de educação há muito tempo, e conheço sempre, a gente acaba conhecendo muita gente, eu sempre fui, desde a época de formação em pedagogia na UERJ, eu fiz tudo que eu podia fazer e mais um pouco. Eu participei de tudo quanto seminário, congresso, tanto que eu ganhei uma bolsa de pesquisa pela FAPERJ, então eu fui uma pesquisadora em graduação, que isso é algo difícil de acontecer, mas por conta de um grupo de estudo que eu participava na questão da leitura. E, ou seja, nessa possibilidade de estar fazendo contato com muitas pessoas, uma delas eu encontrei, atravessando o metrô lá do Botafogo, eu encontrei uma colega que falou assim: Ana, o que você está fazendo? Eu falei assim, hoje eu estou... já tinha saído do município, cheguei a pedir exoneração em determinado momento, eu achei que não cabia mais continuar. E já era gerente de RH em empresa, já atuava na área empresarial, já comecei o trabalho da consultoria, particularmente, e ela me convidou, falou assim: por que você não entra para o Sebrae? Eu já tinha trabalhado com o Senac, dando aula também para professores e tudo mais, e ela então me convidou, eu fui conhecer, passei por naquela época nós entrávamos via uma cooperativa de empresários.
E eu então participei desse processo e depois o próprio Sebrae exigiu que nós abríssemos empresa, então foi aí que eu abri a Acolher Consultoria, e sempre atuei tanto na instrutoria pela formação, como na consultoria a partir do conhecimento mesmo, já que eu já tinha tido empresa, já tinha sido, atuava no mercado, né? Então você adquire essa possibilidade de auxiliar a outros empresários. Então, eu entrei e sempre gostei muito do Sebrae por algumas questões. A primeira é que pela capilaridade, realmente indiscutível. Eu conheci muito a cidade do Rio de Janeiro viajando para dar consultoria ou instrutoria do Sebrae. Então, Varriçai, que é uma cidadezinha pequenininha, a gente diz que é a última cidadezinha do Rio, muito interessante como o povo te acolhe, né? Então, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, Miracema, muitas cidades, além do próprio centro do Rio e todas as regiões ali, além dessa questão da capilaridade, a possibilidade de você ser capacitada. Na época que eu entrei no Sebrae, você mesmo tendo conhecimento, você recebia uma capacitação física e tinha uma avaliação, em sendo aprovada, que você começava a dar o curso. Ou seja, eu fui habilitada em muitos cursos, inclusive de liderança. Algumas pessoas que se destacavam, elas eram convidadas para fazer determinados cursos pela sua expertise, e eu tive a grata surpresa de ser convidada para fazer um curso de liderança em Belo Horizonte pela professora Dom Cabral, entre outros cursos, né? Então eu digo que em Brasília eu fui várias vezes ser capacitada para dar concursos para os consultores no Rio de Janeiro, e isso é algo que a gente precisa ter gratidão. Realmente, assim, eu aprendi muito, aprendo ainda com o Sebrae. Hoje em dia a dinâmica é um pouco diferente. Hoje nós temos apenas um alinhamento de informações, quer dizer, as consultorias são prestadores de serviço para o Sebrae, nesse sentido de ter um alinhamento, e ela vai desenvolver ali o material para aplicar junto ou seja, uma instrutoria ou consultoria, e a responsabilidade continua a mesma, né? Com muito afinco, atendendo aquele cliente no que ele demandar de fato, e sempre gerando o melhor conteúdo e a melhor experiência para o cliente. Você atende as empresas hoje do Rio mesmo a partir daqui online, é isso? Sim. Nós atendemos empresas do Rio de forma online. No entanto, nós temos alguns projetos do Sebrae que são em nível nacional, dependendo do tema. Então, eu já atendo, por exemplo, gestão de projetos culturais. Eu já atendi na verdade, gestores, né, de vários lugares do Brasil, e aí é muito gostoso você ter o sotaque de Fortaleza, o sotaque de outros estados. Regional, né? A experiência de cada um, porque isso é muito específico, né? E essa troca, a gente poder ofertar essa troca dentro da turma, porque eu sempre, enquanto educadora, por uma metodologia, por uma filosofia de uma educação onde nós constituímos o conhecimento, onde mais importante, às vezes, até do que o que a gente traz como a parte técnica, é a troca e a construção de conhecimento produzida junto daquele grupo, que isso eu acho que é fantástico. Ou seja, nós estamos como facilitadores do processo, e eu acho que é isso que as pessoas acabam se apaixonando, porque as turmas as turmas de cursos da Ana Julião sempre terminam em festa, porque as pessoas ficam muito gratas, felizes, e eu acho que isso que é educação verdadeira, né? Você não tem vínculo com o Sebrae São Paulo? Ainda não, porém eu já estou habilitada em algumas áreas, porque existe também cadastro. Existe um cadastro e uma série de cursos que você precisa fazer online, e você vai então agregando, a partir do momento que você vai sendo como se diz, aprovada. Então, você vai se habilitando em algumas áreas. Eu já me habilitei em várias, já poderia até já estar atuando. Porém, como eu tenho um nível de exigência um pouco alto, comigo mesma, eu estou esperando me habilitar um número maior de áreas, que eu já trabalho com isso, né, há muito tempo, para que eu possa, então, de fato, dizer assim, não, agora vamos fechar o contrato, porque aqui o Sebrae é através de uma empresa terceirizada, a IBS, que contrata o instrutor ou consultor. Então, eu estou habilitada nas duas áreas, já comprovei, já entreguei toda a minha documentação, então isso vai acontecer em breve.
Vou te pedir mais um minuto para o nosso intervalo e nós voltamos já. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse terceiro bloco com Ana Julião, estamos falando um pouquinho do Sebrae, né? Ana, eu me lembro da época que eu tive contato de um curso que era muito famoso no Sebrae chamado Empretec. Existe ainda? Sim. É um seminário, ele aconteceu durante muitos anos, durante 9 dias, hoje ele acontece em 6 dias. Esse seminário ele é voltado a pessoas que já estejam empreendendo, já têm uma empresa, ou aquela que quer entender como é ter uma empresa, e ela vai ter um trabalho muito vivencial, todo ele baseado, né, no experiencial. A pessoa tem um material de apostila que é realmente muito conteúdo, e ela tem tarefas a cumprir ao longo de todo um processo. Existe uma palestra que divulga essa oficina, que eles chamam de seminário do Empretec. Então tem uma palestra inicial para dizer qual é o objetivo. Então o objetivo é que ele faça uma imersão ao longo desse período, e nós avisamos, né, quando é proposto esse trabalho, os empresários eles passam por uma entrevista com uma pessoa que seja ligada à questão da psicologia, preferencialmente, para poder avaliar se ele está no momento de realizar o seminário, porque ele vai precisar se dedicar integralmente àquela questão. Então, algumas pessoas que iniciam, inclusive, às vezes não terminam porque não dão conta das tarefas. Você realmente precisa fazer uma entrega muito importante e você é avaliado, né, por 2 ou 3 consultores que estão ali à frente, são facilitadores, nós chamamos assim, e realmente é um seminário que vale a pena. Quem ainda não teve oportunidade, eu recomendo fazer. Eu tive alguns amigos que fizeram, na época que eram 9 dias, né? E realmente eles falaram que você é dedicação total, sim, às vezes até de final de semana, porque sim, tem tarefas, né? Agora, um deles fez um comentário que se explora um pouco emocional. Existe isso? Sim, ele é todo baseado naquela questão de se você não trabalhar comportamento, com a parte comportamental, às vezes a pessoa só com teórico ela não dá conta. Você pode dizer para a pessoa, olha, você precisa ser assertivo, você precisa ser proativa, você precisa otimizar o seu tempo. Ok, no dia a dia ela não faz, ela só ouve, sai do curso e ela não vivencia. O Empretec, ele te dá tarefas que você precisa entregar, porque você é avaliado dia a dia. Então, você precisa, de fato, se organizar. Se você não for organizado, se você não conseguir entender que na empresa você tem que estar on time, full time, né, que eu digo, você não dá conta das atividades, porque você tem que lidar com o cliente, com o fornecedor, com pessoas dos seus concorrentes, você tem que lidar com você mesmo, com a sua família, né, com todas uma série de questões que às vezes não tem muita clareza disso, né, ou porque está entrando numa empresa recentemente, ou porque ainda quer abrir uma empresa, está querendo fazer um negócio novo, e essa experiência, ela é um divisor de águas para você. Nós sabemos que o Sebrae atende o Brasil todo, né? Através de verbas que vêm da folha de pagamento das empresas. Sim. E cada região tem uma realidade diferente, econômica, social, né? O Sebrae consegue acompanhar essa multiplicidade de realidades que você tem? O que a gente observa é que o Sebrae ele tem uma função social que precisa ser respeitada, entendida, e tudo se faz para que aquela pessoa que venha buscar o curso, que ele de fato possa dar conta e fazê-lo, né? Então, os escritórios, hoje, eles trabalham com técnicos que têm essa acessibilidade. Nós temos uma tabela de serviço, claro que existe um custo para se dar conta, mas nós temos essa questão. Existem incentivos onde o empresário, é por isso que ele participa de alguns projetos, tem projetos de comércio. Eu agora estou atendendo uma turma, um grupo, né, de empresários
que é do setor de produção de roupas, né, de confecções. Então, eles têm um incentivo a partir do momento que eles façam um combo, né, de cursos ao longo de um ano, para poder ter um aperfeiçoamento daquela região. A gente chama, né, de todo um grupo que vai geralmente gerar mais renda, ter uma melhor qualidade de serviço, de produto, de atendimento. Então, a gente sabe que isso precisa ser fomentado. Existem mecanismos de aferição do resultado dessas ações do Sebrae? Sim, nós temos hoje, enquanto eu posso lhe dizer, enquanto consultora e instrutora, nós temos um rodízio para atender essas empresas e nós somos avaliados pelo cliente ao final de cada atendimento, treinamento, e existe uma ouvidoria no Sebrae que o cliente pode a qualquer momento se dirigir, falar, questionar, e realmente isso a gente tem uma média, né, de não pode ser menor do que 7 essa nota. Talvez eu tenha me expressado mal na pergunta. A minha pergunta não era no resultado do consultor, eu digo das ações sociais para mensurar o resultado disso na sociedade. Sim, é o impacto, né? O impacto social das ações realizadas. Esses estudos são feitos, a gente sabe que isso é algo importante, até porque existe uma diretoria que precisa dar conta disso, e existe um controle que precisa ser feito. Nós temos várias pesquisas que são feitas ao longo do processo, até para que a gente possa entender onde está precisando mais, né? Aqui ou ali, para você poder dirigir a ação de maneira mais otimizada. A tua área específica nessas consultorias, quais são? Aquela história. No teu currículo é um livro, né? É interessante, assim, como eu venho da área de educação, migrei para a área de recursos humanos e fiz gestão pública e trabalhei muitos anos como vendedora. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui sacoleira na minha vida há muito tempo, eu vendi roupa há muito tempo na minha vida. Então, e também trabalhei na área de artesanato, ou seja, por conta da própria vida, a gente vai abrindo esse leque. E hoje nós temos a gente coloca assim, 4 áreas principais que você trabalha. Então, eu atuo na área de educação, recursos humanos, marketing, vendas, que são fundamentais, e empreendedorismo de uma forma geral. Então, assim, na maioria das demandas, o empreendedorismo está ali presente. Então, o leque se abre. Então, modelagem de negócio, eu tenho feito recentemente, eu terminei turma de modelagem de negócios para produtores musicais. Então, assim, foi uma experiência interessantíssima lidar com pessoas que estão na área da música e assim, produzindo outros artistas, né? Que é algo que é bem interessante. E o outro curso também muito interessante são de trabalhar gestão para produtores culturais. E eu tive contato com a pessoa que trabalhava na produção, com a Bia Lessa, que é uma genial, uma artista hipercriativa, uma outra que trabalhou com cinema, até com Cidade de Deus, que está acabando de terminar um documentário, A Fé. Então, assim, essas oportunidades que eu digo que o Sebrae oferece. Agora, além da responsabilidade com os grupos que você recebe, você pode aprender e você também tem que entregar na mesma medida. Então, eu sou uma pessoa que eu estudo 24 horas por dia, eu tenho que estar antenada com o que está acontecendo, quais são as últimas notícias, quais são as demandas, até por uma questão, por exemplo, de editais, eu tive que dar conta, porque as pessoas trabalhavam em cima de editais da Lei Rouanet, então, um curso para gestores. O teu curso está relacionado à Lei Rouanet. Isso, a lei, exatamente. Os gestores culturais, ele foi criado para atender aos gestores culturais. Então, nós trabalhamos com a plataforma Salic. Então, como inserir os dados, qual é o processo de se realizar um projeto, quais são as etapas, e ainda que seja muito técnico, a gente tem que tornar palatável para aquela pessoa que já faz a gestão de um projeto, mas que talvez ela não tenha tido a dimensão, nunca tenha participado da lei efetivamente. Então, a gente precisa coadunar aquilo que ela está trazendo, como fala a necessidade dela no dia a dia, e o patamar que a gente está demonstrando, apresentando
e facilitando que ela de fato um dia consiga acessar a esse projeto. Quais são as maiores demandas do mercado que o Sebrae pode suprir? As que você sente hoje? Sim. Olha, nós estamos com as startups aí bombando, né? O boom das startups. Então, o Sebrae, houve uma feira do empreendedor do Rio, que foi fantástica lá naquele espaço da Sul American Hall, da Beatriz Lagarrote. E nós sabemos que o Sebrae, essa demanda dos jovens que produzem, abrem uma empresa, rapidamente entende o que a gente prototipa, né, algum produto ou um serviço e funcionou, consegue captar, e eu falo muito do pitch, que é importante, então por isso que eu até chamo atenção para isso no curso de comunicação, que é você saber entregar o que você quer vender ou oferecer para o seu cliente de maneira rápida, objetiva. Então a startup ela traz muito isso, você criar um produto que seja inovador, não necessariamente, nunca apareceu, não, às vezes inova um processo, inova em algum aspecto, e dali você apresenta para poder captar recursos, para poder manter e criar realmente a empresa, e toda essa experiência, ela é apoiada nas incubadoras das empresas, não só de diversidade, mas de algumas empresas que também abrem para essa possibilidade. Então, eu acho que isso é algo que, assim, fantástico. E a gente diz assim, os cursos de balcão, né? O arroz com feijão, mas que é toda aquela parte de técnicas de vendas. Hoje a gente tem combos também para as mulheres empreendedoras. Também trabalhei muitos anos com mulheres empreendedoras, fazendo oficinas, né, para sensibilização dessa mulher em relação à possibilidade que ela tem de atuar no mercado de maneira com uma empresa bem estruturada, segura, financeiramente saudável, porque essa é a grande questão. Ela sabe vender, ela gosta de saber, ela faz bem, mas às vezes a parte do controle, né, das planilhas ou do Excel, às vezes ela não dá conta e ela precisa arrumar parcerias ou aprender realmente a fazer isso. E nessa proposta dessa mulher empreendedora também, nós temos aí as oficinas que são ligadas às questões também de inteligência emocional, né, as soft skills, a possibilidade de você trabalhar o market business, né, tantas temáticas que a gente já trabalha no Sebrae Rio e que eu entendo que em breve, quem sabe, traremos aqui também para Caraguatatuba, para Sebrae São Paulo também. Beleza. Vamos modernizar esse Sebrae aqui. Qual o episódio típico aí que mais possa ter se destacado nesse teu trabalho? Nossa, alguma coisa que tenha... Eu acredito que seja muitos, mas um que você tenha guardado porque marcou bastante. Olha, tem algumas questões que são, que eu acho que foram muito importantes. Vou falar de uma da instituição e a outra da vivência com o cliente, na ponta, que a gente chama, né, no campo. Porque assim, toda essa estrutura que a gente vive no Sebrae, seja Rio, São Paulo, ou qualquer, muitas das ações vêm do Sebrae Brasília, né? Então, eu tive essa oportunidade de ser convidada como consultora para ir ao Sebrae Brasília, vivenciar a cidade que é diferenciada, né? E também ter uma capacitação fantástica para realizar atendimento ao cliente. Então foi muito bom você ter contato com outros consultores, outros instrutores do Brasil inteiro, e a experiência assim muito positiva. De outra maneira, né, a questão lá no campo, eu fiz, já que você citaram a questão do Sebrae Campus, nós tivemos eu fui desenvolver uma das oficinas de determinação empreendedora com um grupo de mulheres, e entre uma das mulheres era uma senhorinha que era do Poço Gordo, era um lugar muito simples, muito... até paupérrimo mesmo lá de Campos. Poço Gordo? Poço Gordo. Olha que nome. E nesse lugar, ela chegou na sala com uma estatuetazinha, com uma bonequinha, né, de barro, e eu fiquei encantada com aquela produção artística, né? Eu falei, nossa, mas que coisa linda! E há quanto tempo a senhora produz isso? Aí começou a contar a história dela, que ela morava lá, sem teto, era um acampamento de sem teto.
E ela, então, veio à universidade lá de Campos e auxiliou aquele grupo para se organizar, para poder entender, e elas tiveram aulas na universidade. E ela, então, começou a produzir, a partir do barro, aquelas bonequinhas. E eu, então, comecei a criei uma história para ela poder entender como é que ela poderia vender melhor aquela bonequinha a partir daquela bonequinha, e atrás estava lá Eusir, né? Então eu trago essa bonequinha para todos os cursos que eu faço, desenvolvo, apresento, porque é realmente assim uma demonstração viva da capacidade que o ser humano tem, que a mulher tem, e que estava lá, né, num lugar sem teto, vivendo com papelão, né, com plástico em cima da cabeça, e que ela conseguiu ser catapultada, que eu adoro essa possibilidade de você transmutar desafios, com o apoio dessa sociedade organizada e com o apoio de pessoas que sabem que a educação é o grande patamar transformador da sociedade como um todo. Com toda certeza. Mas chega de Sebrae, agora a gente vai falar do seu programa, mas daqui a 1 minuto, tá bom? Okay. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse quarto e último bloco e, claro, agora falando sobre o programa que estreia quando? Dia 28 de setembro, às 18 horas, será lançado ao ar, como um foguete, o Reconexão com Ana Julião. Então, e lembrando a todos os nossos telespectadores que vai pelo streamer às 18 horas, né? Tão logo acabe a transmissão no streamer, nós postamos o programa na íntegra, tanto no Face como no YouTube, porque aí o pessoal pode assistir a hora que melhor convier. Isso. Mas conta para mim, como é que surgiu essa ideia do programa? Bom, eu, enquanto pessoa falante, que eu digo, eu coloquei aí no meu currículo que eu sou contadora de história porque eu gosto de conversar, gosto de um caso, né? E mineiro gosta de uma prosa, cafezinho, sim, uma coisinha gostosa. E essa questão de conversar, quando começou a pandemia, eu fiquei um pouco incomodada. Eu estava na época morando em Guarulhos, você falou de cidade que eu morei, eu estava em Guarulhos, e eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me comunicar, porque os cursos estavam suspensos, cursos presenciais, e eu falei, não, vou fazer alguma coisa. E comecei a fazer lives diárias, eu criei um horário 17, eram as quartas-feiras, 17. E eu chamei de Reconexão com Ana Julião. Exatamente assim. E justamente buscando reconexão. Então, como era pela internet, eu espertamente fui fazer contato com aqueles empresários que não conseguiam vender, que estavam deprimidos em casa, desesperados, sem conseguir fazer renda, com boleto para pagar, porque estava todo mundo. Então, eu comecei a chamar para, né, dar a luz, e eu digo assim, vir a luz e abrir as janelas para aqueles, inclusive alguns que não tinham acesso à internet. Então eu precisava dar um treinamento. Olha, você faz assim, você abre aqui, você fecha ali, para a pessoa poder ter acesso à internet e a gente realizar a live. E eu até criei um manual, como fazer lives, porque as pessoas não sabiam realmente, não era uma prática de alguns, né? Então nessa vivência, muitos empresários foram entrevistados e acharam fantástica a ideia. E eu comecei a fazer contato também com algumas pessoas que estão fora do país. Então, eu entrevistei um arquiteto que estava na Holanda, trabalhando na Holanda, que é uma pessoa que é fantástica, eu chamo de professor Pardal, porque ele é hiper criativo. E fiz contato com uma outra pessoa que estava lá na Alemanha. Ou seja, essa possibilidade de você reunir pessoas online é o que quer dizer, de qualquer maneira, eu digo, seja presencialmente, online, eu quero aprender com as pessoas, me encanta as experiências das outras pessoas. E o Reconexão é exatamente essa proposta, reunir pessoas que têm uma boa história para contar.
Afinal de contas, a vida é feita de histórias. Não é? E quando você emociona a pessoa com uma boa história, que é uma história real da vida dela, que ela ultrapassou limites, mais encanta ainda. Tá, então, tudo bem. Mas você está há quanto tempo em Caraguá? Fez 1 ano, dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro, Exatamente. é uma data importante. 2022. É a véspera do meu aniversário. Você tá. E como é que você foi para a rádio? Né? Que eu sei que você está lá com o Fabinho na Antena 8. O acaso não existe, isso é uma questão que eu acredito muito. E nós estávamos em casa, como nós somos cariocas, todos os nossos aparelhos eletrônicos eram 110. Chegamos à casa que nós alugamos, ali no Golfinho, e vimos que era tudo 220, né? O mero detalhe. Então, antes que tudo estourasse, a gente ia captar. Ou a gente trocava, ou a gente... E aí nós buscamos um eletricista que fizesse esse trabalho, serviço. Conseguimos achar o tal do eletricista, o Anderson, e eu não... Deixa eu te falar. Anderson Biruta, da Antena 8, é o Biruta. Eu ia dizer isso, eu não converso, ele não fala. Nossa Senhora. Então, conversa vai, conversa vem. Anderson falou assim, eu faço programa de rádio. Eu falei, olha que interessante, porque eu também já fiz programa de rádio de fato. Eu morava na Ilha do Governador e fiz durante muito tempo um programa de rádio, uma linha de programas na rádio da Fundação Paulo de Tarso. E ele achou interessantíssimo. A senhora faz a rádio? Então, por que a senhora não vai visitar lá a nossa rádio, a Rádio Antena 8, lá com o Fábio? Eu falei, tudo bem, então vamos lá. Marquei a reunião e fiquei esperando, né, bonitinha lá durante. Daqui a pouco o Fábio fala assim, entra. Quem estava no estúdio? Fábio Ferreira e o senhor César Jumana. Eu sento, né, fiquei assim achando estranho, mas já estava online, entendeu? Ao vivo. E a reunião deu-se ao vivo. E eles começaram a me perguntar, né, qual era a minha proposta, o que eu fazia. Até que eu falei sobre coach, que eu me fiz a formação em coach e acho essa atuação algo de muita responsabilidade, eu faço com muita seriedade e assertividade. E conversa vai, conversa vem, né? Deu tudo certo. E o Fábio, quando terminou a conversa, né, seria uma reunião. Você disse que eu participei? Você estava presente, exatamente. Você estava lá. Eu estou tentando puxar, não lembrar. Não tem problema, mas eu lembro muito bem. E aí, inclusive, quando eu saí, você fez a brincadeira do coach, né? Com a palavra coach. Tá. Eu não lembro muito bem qual foi a brincadeira, mas é interessante assim que a gente, naquele momento, eu tive o primeiro contato com você, então por isso que eu digo que a casa não existe. Você me perdoe, não me lembro. Não tem problema. E nesse sentido, eu comecei a fazer o programa que a proposta era fazer 30 minutinhos no programa do Clube da 8 com o Adilson de Moraes. Adilson. E assim aconteceu, o Adilson me acolheu e comecei a fazer o programa sempre com pautas diferenciadas, com entrevistas, com assuntos diversos, com empreendedoras, trazendo empreendedora, porque começou como Tudo Bem Dito Mulher, porque Tudo Bem Dito é o meu Instagram, @Tudo Bem Dito. Então eu puxei o Tudo Bem Dito Mulher. E só que aquela história, né? A gente observa que, às vezes, a questão do tema, né? Do termo mulher, algumas pessoas não se sentiam muita vontade de ser entrevistadas. Então, eu tirei o mulher para que ele pudesse ficar mais abrangente. E assim eu tenho feito. O programa, ele deu tão certo que há pouco tempo o Fábio falou assim, Ana, o seu programa, os 30 minutos já não dão conta para você, realmente as pessoas ficavam ansiosas, porque 30 minutos é muito pouco para a gente conversar. E ele, então, me convidou para subir para a grade, para o horário mais nobre, né, que é logo depois do Jornal da 8. Então, eu pego todos os ouvintes do Jornal da 8 e continuo de 10 até as 11 horas. Não tinha um pastor depois? O pastor continua lá a partir das 11. A partir das 11. Mas eu tenho o meu programa de 10 às 11 e com 2 blocos de entrevista. Então, é importante que eu trago em pessoas diferentes com propostas. Então, eu tenho os quadros Saúde e Bem-Estar, entre outros, né? Já tenho toda segunda, quinta-feira, o seu direito, com a doutora Maria Cândida Brundani, e o seu imóvel, com a Gláucia, Imóveis Gláucia. Ou seja, alguns parceiros já fixos e
com apoiadores também, porque nós precisamos de apoiadores culturais. Então eu estou com a Kátia Botelho Mori, que é da KB Marketing, Branding Business, que é lá da Avenida Paulista. Ela está agora com um escritório aqui, em frente ao Serra Mar. E com a Florarte também apoiando, que é a parte terapêutica, e a nossa querida Capim Dourado, que é da Gláucia Cruz. Então, por isso que o nosso programa, nosso primeiro Reconexão, já foi gravado com esse desfile de modas oferecido pela Capim Dourado, com marcas como a Jimmy, e entre outras, que são importantíssimas. Agora você está dando spoiler, né? Que isso é muito bacana, a gente poder reunir parceiros. Eu sempre entendo que um bom trabalho, ele é bonito quando ele reúne pessoas que sabem fazer o que fazem bem, e que nós podemos trocar, né? Acho que é uma soma. E isso foi muito bonito poder acontecer. E olha, um lugar espetacular, né? Sim. Aquele lugar é paradisíaco, como isso. Você fala. E é isso, nós conseguimos o espaço em função de uma outra pessoa, porque nós passamos, faço parte da associação comercial, como uma pessoa que atua no mercado, e sou Pérola Caiçara também, porque existe um grupo de mulheres dentro da Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba, como Pérolas Caiçaras, e da comissão, né, como se fosse uma diretoria desse grupo. E dentro desse grupo Pérola, nós temos uma pessoa que trabalha com a parte de etiqueta, que é a Flávia Clementino. E ela conheceu essa casa e deu a dica para a Gláucia. Então, nós estávamos em busca de um lugar para poder realizar o programa. Eu queria que fosse um lugar diferenciado. E foi muito bom quando nós fomos lá fazer a reunião para oferecer a proposta. E a pessoa tinha um custo, claro, mas depois da conversa e no sentido de somar esforços, ela entendeu que o programa Reconexão, acontecendo ali com modelos, desfilando, que seria um bom momento para que ela também apresentasse o seu espaço de uma maneira diferenciada. E que ninguém conhecia praticamente aqui em Caraguá, né? Exatamente. E com a possibilidade de ter imagens numa câmera HD, né, sob a batuta aí do seu César Jumana, que é um excelente cinegrafista, e tudo, né, porque é diretor, cinegrafista, operador de som, de áudio, é enlouquecedor, a gente sabe disso. Eu já trabalhei né, fazendo parte de uma empresa que trabalhava com cinema, Total Filmes, no Rio, sei o que é uma produção de cinema, ainda que eu trabalhasse com projeto de responsabilidade social para o Instituto Coca-Cola Brasil, nós tínhamos, era muito, muito próximo, né, nós tínhamos essa vivência. Então, eu sei que não é fácil, eu sei o que é. Pior é a edição. A edição é a pior. Toma mais tempo. A ilha de edição, o que a gente sabe é que as pessoas viram noite, né? Porque você sabe que entra, você não sabe, às vezes, a hora de sair, ainda que você tenha tempo de... Sem mentira. De atuar. Nós gravamos no domingo, segunda-feira eu comecei a editar tudo. Nós tivemos o quê? Umas 3 horas de gravação, sim, mais ou menos 4 horas. Eu comecei a editar às 7 horas da manhã, eu saí da cadeira, eram mais ou menos 6 horas da noite. Sim, parei para almoçar. Com certeza, é assim mesmo. É muito trabalho. Assim mesmo. E aquela história, o nosso nível de exigência ele vai aumentando, né, com o passar do tempo. Com certeza, você vai ficando mais crítico. E aquela história, a gente ainda não está bom, ainda falta isso, ainda falta aquilo. E vai melhorando aos poucos. Exatamente. Né? Claro. O que vai ser uma entrega muito boa, porque nós conseguimos reunir também para esse desfile não só as roupas, né, o lançamento Primavera-Verão da Capim Dourado, com modelos fantásticos, lindíssimos, a Paty, a Gui, a Gil Beckers, que também é influenciadora digital, e a Kate Marques. Nós também reunimos os calçados da Altamirano, que foi uma outra pessoa agregada, uma empresária que também foi entrevistada, a Natália Altamirano, simpaticíssima, com uma história de vida maravilhosa, e trazida pelo fotógrafo, o Eric Alves. Ou seja, e aí a Fátima como fotógrafa, né, do próprio Noroeste News, a Andréia Andrade, que é a pessoa que produziu, que eu chamo de catering, né, porque quando a gente tem uma externa, uma filmagem, né, a gente tem o serviço de catering para a staff, né, que está ali trabalhando na produção, e ela produziu um buffet muito gostoso, um brunch,
Então, a chefe Eu André não consegui Andrade. aproveitar. O chefe André Andrade, então assim, mas a gente, ou seja, são esforços reunidos para que nós pudéssemos realmente oferecer um espetáculo no primeiro programa do Reconexão, e é isso que vocês vão ter lá filmado na Vila Septuba. Agora você tem que falar para eles lá. Na Vila Septuba nós tivemos essa vivência, essa experiência, e eu convido a todos vocês para se deleitar com o primeiro Reconexão com Ana Julião, na quarta-feira, dia 18, nosso lançamento. Pegue um cafezinho, aproveite, se junte a nós, porque será excelente. E eu peço que, por favor, nos deem sugestões através do nosso direct, no Tudo Bendito. Você pode mandar sugestão de tema, sugestão de entrevistados. Estamos aí abertos para fazer um programa que agrade a você e toda a família aí que esteja vivenciando, né? Sempre bom. Horário de happy hour, gente. 18 horas é um horário bom. E aqueles que não puderem às 18 horas podem depois ver pelo YouTube e pelo Face. E olha, eu sou suspeito para falar porque participei da produção, né, desse trabalho. Mas tá muito bom mesmo. Né? Que bom. Com certeza, com certeza mesmo. Fico grata porque nós temos uma família, né, gravando. Eu digo que se a gente não se respeitar e não se admirar, as coisas não caminham, né? Você sabe que nós tivemos um ex-prefeito de Caraguatatuba que ele colocou um lema, né, na propaganda do município dele, que dizia o seguinte: que ninguém é melhor do que nós todos juntos. Sem dúvida. É assim mesmo. Juntos somos fortes, né? Com certeza. Quem trabalha com o Sebrae tem que ter essa frase na ponta da língua. Tá, joia. Mais alguma coisa que você queira colocar? Nossa Senhora! Olha, eu digo a vocês... Desculpe te cortar, eu não sei como é que está o tempo. O tempo já deu, então... Não tem mais nada a dizer. Só tenho a agradecer, não tenho mais nada a dizer. Não, pode falar, fica Não, e assim, a gente... eu digo a vocês que existem momentos na vida da gente que nós estamos vivenciando experiências que talvez não sejam vividas novamente em outros momentos. Então é por isso que quem me trouxe para a TV Caraguá foi a Fátima Marques, a fotógrafa, que, segundo a informação que ela me trouxe, ela havia sido convidada para fazer um programa e ela falou: eu não tenho jeito, eu não sei falar, não sei o quê. Não, você sabe o que é? Desculpe te cortar, mas eu tenho que falar. Ó, a Fátima é uma pessoa que a gente conhece ela era menor de idade, né? Quando nós a conhecemos há muitos anos. Ela trabalhou com a gente muitos anos, hoje é sócia da empresa, né? E quando nós tivemos a vacância da colunista social e colocamos a Fátima, foi uma experiência. E foi uma surpresa, Ana, que você não acredita. Bom. Então, quando veio a ideia da TV, que aconteceu durante a pandemia, nada mais natural que convidasse ela, né? Ela roda muito bem no meio social, é muito querida, você falou tudo, mas menina, ela não vai. Olha, eu tentei de tudo, comprei microfone, tentei, mas ela se inibe, né? Sim. Então, aí surge você e foi fantástico, realmente foi muito bom. E aí ela pegou, me convidou, falou assim: Ana, existe esse convite, o que você acha? Eu falei que você é uma pessoa que fala bem, não sei o que você também é muito querida. E eu falei assim: por que não? Né? Eu digo que eu sou abusada, porque as oportunidades passam na minha vida e eu pulo dentro do trem, depois eu resolvo o que eu vou fazer, porque as pessoas às vezes acontece de novo. Então é importante que você aproveite. E eu estou aprendendo muito sempre, a gente sempre aprende, né? Realmente, assim, em TV, com esse grau de equipamento, eu nunca tinha vivido, então estou aprendendo. E eu acabo sendo chato, né? Mas é isso que é o bacana, é assim que a gente aprende, com alguém que esteja ali cuidando da gente, né? Cuidando da produção, no trato da produção. Então eu devo ao Biruta, né? Nosso querido Anderson, a entrada na rádio aqui em Caraguatatuba, na Antena 8 FM, né? Do nosso querido Fábio Ferreira. Aqui na TV, Caraguá TV, eu devo a Fátima Marques, que é a minha madrinha. Eu digo: agora você é minha madrinha. E olha, eu encontrei o Biruta outro dia, porque nós somos muito amigos, né? A gente volta e meia, troca informação. E eu falei de você que a gente estava em tratativa para isso, ele deu as melhores referências. É muito querido. E o Biruta já esteve aqui, né? Porque ele é muito famoso nessa parte de rádio. Aliás, são dois, né, que chamaram a atenção aqui, que deram audiência. O Biruta, por causa de esportes. Sim. Pesquisa do Noroeste News. O público de esportes é pequeno, mas é fiel.
Eu me lembro que uma pesquisa que a gente fez há uns anos atrás, por causa do jornal, dava em torno de 3,5% de pessoas que gostam do esporte, né, infelizmente. Mas é fiel, é um povo muito fiel. E outra pessoa que também marcou muito sucesso aqui foi o Zé da Viola, né, que é uma pessoa muito querida na cidade. Ele né? é um sábio. É um sábio como músico, como apresentador de rádio, né? E a Fátima também, que quando foi entrevistada, bombou. Bombou, inclusive, no YouTube. Foi outra surpresa. Exatamente. Então, e essa é a nossa proposta. Nós queremos também reunir pessoas que sejam interessantes, né? Pessoas que tenham essa história boa para contar e que tenham uma experiência para entregar, para que nós todos possamos aprender, se divertir, rir, né? E apresentar grandes imagens. E viver, que é mais importante. E viver, né? Ter um momento de lazer. Eu já estou negociando aí o segundo programa, no sentido de também ter imagens belíssimas. Segundo ou não, terceiro? O segundo nós já estamos assim com uma demanda, né? Porque a gente já vai fazendo contato, vai levando a notícia à frente e as pessoas vão entrando no sonho. Eu não vou dar spoiler, mas o último nós gravamos ontem, né? Não pode falar o que é, mas... Então nós tivemos assim uma possibilidade nós já vamos ter aí imagens lindíssimas, né, de uma forma de lazer que vocês vão gostar bastante. Com certeza. E assim, eu que sempre gostei de viajar, vou buscar trazer para vocês o que houver de mais belo e de mais interessante. E eu digo, né, que é uma mistura de turismo, gastronomia, cultura, variedade e gente boa falando bem. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo sucesso ao programa, né, porque isso é bom para nós também, com toda certeza. E a você, telespectador que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Não percam, então, quarta-feira, depois de amanhã, né, às 18 horas. É que eu normalmente não falo, porque a gente não sabe a hora que grava. A gente não fala data nem horário, eu me traí agora. Mas quarta-feira, às 18 horas, reconexão com a Ana Julião e até a semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Caraguá TV, a primeira da cidade.